grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Isso quer dizer que a nossa vontade pouco vale quando nós estamos diante do Senhor. A gente traça o caminho, mas quem dirige o caminho é o Senhor. Ele pode concordar, como pode não concordar. Se ele vê que aquele caminho vai trazer algum dissabor, aí ele vai e desvia o caminho. O que nos cabe fazer é estarmos ligados a Ele para discernirmos o que Ele quer para a nossa vida. Amém? Deus amado e poderoso, muito obrigado por podermos estar aqui para louvar e bendizer Teu santo nome. Nesta hora, Senhor, penetra nos nossos corações, Senhor. Tu sabes os nossos desejos e as nossas vontades. Se for da Sua vontade, acontece. Se não for, tire de nossos corações essas vontades. E que a Sua soberania caia sobre nossas vidas, Pai. Prepare-nos, Senhor, para o louvor da Tua casa. Abençoa os cantores, os músicos, Senhor. E abençoa, Senhor, nós que estaremos recebendo, Senhor. Unja cada um deles, Senhor, para que possamos receber de Ti a mensagem através dos louvores. Abençoe a pregação de logo mais, Senhor, e que nós estejamos preparados, Pai. Tire toda a agonia do coração, tire todo mau pensamento das mentes, que estejamos, Senhor, totalmente voltados para Ti, em nome de Jesus, amém. Faça desse cântico a sua oração. Declare para o Senhor neste momento: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta a Sua presença nas nossas vidas nesta tarde, Senhor. Vem, ser bem-vindo aqui neste lugar. Declare, se rasgue diante do nosso Deus que já está aqui neste lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Erga suas mãos e declare glórias ao Senhor. Glória, glória. De todo o seu coração, louve ao Senhor. Glória, glória. Erga suas mãos e glorifique ao Santo dos Santos. Santo, Santo, Santo.
clamar pela glória, a glória de Deus. Erga suas mãos e glorifique novamente ao Senhor. Glória. O mais alto que você puder. A sua adoração está subindo como incenso suave. Derrame o seu coração no altar. Glória, glória. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. Tu és o nosso Deus e nós te amamos. Declare com mais força que você precisa estar na presença do Senhor. Só a igreja novamente, mas dê o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Quem já pisou? Quem já... Nós não sabemos, Senhor, viver sem a Tua presença. Nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos, ó Pai, da Tua presença. De Deus, quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, hoje a Tua igreja está aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, te louvando, erguendo as mãos, te glorificando, Senhor, te cultuando, ó Pai, porque nós declaramos, ó Deus, que nós não sabemos viver em outro lugar a não ser na Tua presença, porque sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Senhor, porque Tu és o único nas nossas vidas, Tu és aquele que nos mantém de pé, Senhor, Tu és o nosso lugar seguro, Tu és o nosso sustento, Senhor. E hoje nós queremos aprofundar as nossas raízes em Ti. Queremos alcançar níveis mais profundos em Ti. Por isso nós rasgamos o nosso coração diante de Ti e declaramos: quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele merece os seus aplausos. Ele merece a tua adoração. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queridos, a cada dia a gente tem entendido que nós precisamos de um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. O que o mundo tem oferecido, o que o mundo tem demonstrado, nós vemos a cada dia que, se não for a presença do Senhor, nós não nos manteremos de pé. Nós não começaremos e prosseguiremos em conhecer o nosso Senhor Jesus. Nós olharemos para a direita, nós olharemos para a esquerda, talvez seríamos atingidos, mas se nós permanecermos na presença do Senhor, a palavra dele vai se cumprir e nós não seremos atingidos. Pode cair 1000 ao teu lado, 1000 à tua direita, mas a presença do Senhor, que é o teu lugar secreto, que é o teu lugar seguro, Ele vai te proteger de toda angústia, de todo mal,
de toda aflição que está por vir neste mundo. Por isso eu te convido nesta tarde e noite, que você clame, abra o seu coração para o Senhor Jesus e fala: Senhor, eu quero ir mais fundo. Leva, Senhor Jesus, a níveis mais profundos em Ti. Eu quero entrar agora neste momento no nosso lugar secreto. Não importa se aqui tem uma ou duas ou três pessoas, mas, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, experimentar mais de Ti na minha vida. Eu quero o toque Seu. Eu não quero sair daqui como eu cheguei. Não, eu quero sair daqui renovado. Eu quero sair daqui restaurado. Eu quero sair daqui fortalecido, pronto e confiante de que nada vai me abalar. Mas para isso é necessário você desejar a presença do Senhor. Então chame por Ele. Fala: Senhor, vem, ó Pai, sobre mim. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória. Enche este lugar da Tua adoração. Erga as suas mãos e abra a tua boca e glorifica. Abra a tua boca e proclame o quanto você ama o Senhor. Abra a tua boca, igreja, e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Não fique calado. Permita que o inimigo veja que hoje você está aqui adorando ao único que é digno de toda adoração. Aquele que te sustenta, aquele que te mantém de pé fortalecido. Declara ao Senhor: em Teus braços é o meu lugar, por isso eu estou aqui, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Declare: Pai, eu amo. Pai, eu amo a Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Pai, eu amo a Tua presença. Teu riso é vida em mim. Segure nas mãos, Senhor. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é Te ver. Majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver.
igreja, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Peça ao Senhor para estar cada vez mais perto dEle. Senhor, nós queremos ir mais fundo, Senhor, em Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, ver a Tua glória. Peça ao Senhor novamente, quero ir mais fundo, Senhor. Peça à igreja novamente, quero ir. Quero ir mais fundo. Onde eu te encontro, aos teus pés, pois a tua glória quero ver. Declare tudo. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tua voz, Senhor, que ela possa, Senhor Jesus, nesta tarde, ecoar em nosso ser, ecoar, Senhor Jesus, no nosso espírito. Que o teu toque, Senhor, o toque da tua unção, o toque do teu poder, o toque da tua graça possa nos alcançar nesta noite, Senhor. Porque queremos, Senhor Jesus, ir mais além. Queremos, Senhor Jesus, chegar do outro lado. Nós não nos contentamos, Senhor Jesus, com os níveis nos nossos tornozelos, com os níveis nos nossos joelhos, muito menos nos nossos lombos. Nós queremos, Senhor Jesus, ir a níveis mais profundos em Ti. Aquele que nós precisamos apenas descansar e confiar. Aquele que nós vemos a manifestação da Tua graça. Aquele que nós vemos a manifestação da Tua glória nas nossas vidas. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem! Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, aleluia, Senhor. Recebe essa adoração, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode se sentar. Amém, queridos. Graças, paz, amém, amado? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Sentado mesmo, com muita reverência, eu vou pedir para você, pega a sua Bíblia aí, abra no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós estamos fechando, né? Que o Espírito falou conosco. Isso, as crianças acompanham as professoras. Isso. Tudo vai ser bênção. Eu vou falar para os irmãos. Deus está no controle de tudo. Fala para o seu irmão, Deus está no controle de tudo. Fala aí, querido, seu irmão, Deus está no controle de tudo, amado. Não fica preocupado com nada. Deus não perdeu o controle de nada. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 47. Isso. Pega a sua Bíblia aí hoje. Eu sei que muitos irmãos estão, alguns irmãos estão trabalhando, né? A votação já foi encerrada. Alguns irmãos ainda estão
trabalhando, outros não puderam vir, mas Deus é Deus. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, independente da estação. Amém? Acompanha comigo, querido, a partir do verso 3. E quando o homem que tinha um cordel de sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados, e me levou através das águas, e as águas estavam nos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e me levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e estavam pelos ombros. E em seguida ele mediu 1000, e este era o rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas. Repita comigo: águas profundas. Águas que para se nadar no rio não podia se passar, tinha que nadar. E ele me disse: filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, qual eu havia retornado, eis aí uma ribanceira do rio. Havia muitas árvores, de um lado e de outro lado. Então ele me disse: essas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque essas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde esse rio vier. Senhor da vida, a Tua palavra fala conosco nessa noite, Espírito Santo. A Tua palavra nos fala da importância de valorizar o rio. Então que o Teu rio possa fluir, ó Pai, do nosso interior, e abençoa as nossas vidas, aqueles que estão aqui no presencial, aqueles que pela misericórdia o Senhor nos permite estar conectados, e que a Nova Jerusalém, Taquara, entre na casa, ou onde no seu secreto, onde você estiver assistindo esse culto, mas que o Senhor dê o direcionamento, que o Senhor dê o fortalecimento, que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Amados, é uma passagem muito fascinante, essa de Ezequiel 47. E com certeza você já ouviu falar dessa palavra. Amém ou não amém? Quantos em algum momento assim da sua caminhada, da sua jornada cristã, já ouviu falar da passagem de Ezequiel de águas profundas? Levanta a sua mão, por favor. Então, em algum momento é uma passagem muito marcante, emblemática, mas que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. E por isso que Deus nos deu essa palavra, para que nós possamos fechar hoje a série de mensagens até que Ele venha. O que nós estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo? A palavra de Deus nos fala que um homem com um cordel de medir, ninguém mede nada se não tem interesse. Tanto que esse mesmo homem do cordel de medir, você vai encontrar também no livro de Zacarias, quando Zacarias passa um homem do cordel de medir. E esse homem, eu vou te provar biblicamente, ele aponta para Jesus. Mais para frente eu vou provar para vocês. Mas eu quero que você entenda que Ezequiel, assim como eu e você, ele estava passando por processos na vida dele. E aí, quando ele chega a essa passagem, o homem com cordel de medir, ele chega num determinado momento, onde ele leva Ezequiel para uma parte do rio. E eu achei fascinante esse pedaço, porque eu não sei se todos aqui têm filhos, mas eu acredito que todos já tiveram oportunidade de ir à praia. Amém ou não amém? Então, quando você vai naquela praia, você vê que o mar está meio violento, mas você, poxa, eu fui até a praia, eu não vou voltar de mãos vazias. Ou talvez você não tenha experiência na natação, e o que você faz? Você mergulha? Diz que sim, eu sei que não. Você vai chegar... Pastor Jorge não mergulha não. Você chega perto da areia, olha, aí você vai chegando, até que as águas molhem o quê? Os seus pés, tornozelos. E aí você já pode printar, tirar foto, postar no Insta, fui à praia, né? Porque você molhou os seus pés. Só que você já parou para analisar o quão sensíveis são os seus pés? Os seus pés são uma das partes mais sensíveis do corpo. Não sei se você sente cócegas,
Mas, querido, quer me deixar tenso é quando Miguel começa a mexer na sola dos meus pés. Aí dá aquele escorreguinha, né, querido? Aquele comichão. E por que eu estou falando de sensibilidade? Por que tornozelos? Por que os pés? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, real Salvador, né, eu quero que você entenda essa palavra, por gentileza, se desprenda das coisas naturais, em nome de Jesus, com bastante carinho. Eu quero que você entenda uma realidade, que quando Ezequiel, o homem com cordel de medir, levou Ezequiel até um nível onde ele colocou, onde a água pegava os seus tornozelos. Sabe, Monique, é quando você leva o Daniel na piscina, e eu duvido que você vai levar o Daniel na piscina funda, tem aquela área infantil, né? Então a água bate nos seus tornozelos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem níveis de intensidade na nossa busca pelo Senhor. E esse nível é um nível superficial, onde muitos, quando aceitam a Jesus, ou dizem que aceitam a Jesus, se sentem realizados com um nível de superficial. E qual é o nível superficial? É aquele nível de só culto de domingo. É aquele nível de somente culto de Santa Ceia. Esses são níveis superficiais. Então aqui, o homem com cordel de medir, primeiro, ele levou o profeta Ezequiel para um nível superficial, o primeiro nível, onde as águas molhavam os seus tornozelos. E quando eu estava estudando essa passagem, querido, quando fala 1000 côvados, tem versões que determinam 500 metros, né? A cada 500 metros, depende da sua versão. Então, quando eu estava estudando, eu fiquei extasiado, porque eu ainda não tive oportunidade de visitar outras nações, mas existem nações onde você tem estação própria para mergulho. Não sei se o pastor Márcio já foi, se o pastor Jorge, se os amados já foram, mas quando você mergulha, parece que você está em outro mundo, né? Parece que é outra realidade. O Bruno esteve lá, né? O Diogo também. É outra realidade quando você está mergulhando debaixo de água. Você vê peixes que você nem nunca viu na superfície. É um outro mundo. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a trazer do natural para o espiritual, que quando nós aceitamos a Jesus, a água está nos nossos tornozelos, nós não podemos nos submeter somente a algo que é superficial. Precisamos ir mais fundo. E foi isso que o homem com cordel de medir fez com Ezequiel. Ele chegou e falou assim: vem que ainda tem mais para você. Sabe, independente da dificuldade, independente do cenário, talvez independente do cansaço que você esteja, do sono ou da distração que você está se permitindo viver, eu quero que você entenda que tem mais de Deus para a tua vida. A salvação é algo individual, não é algo coletivo. A salvação é para todos, mas cada um dará conta de si a quem? Então eu preciso entender que se eu me contento com algo superficial, eu vou ficar sempre dependendo de outros para que eu possa ouvir a Deus. Eu vou ficar sempre dependendo de outros para que eu possa ver a glória de Deus. Eu vou ficar sempre dependendo de outros para que eu possa entender o que Deus quer fazer na minha vida. Tem alguém comigo aqui? Amém? Então eu quero que você entenda. Eu não estou falando para que você corte vínculos, mas eu estou querendo levar que você entenda que até que Jesus venha, nós precisamos nos desprender do superficial para que possamos ter a nossa própria experiência com Deus. E arrepios não são só isso que Deus tem para a sua igreja. Meros arrepios, meras lágrimas, não é só isso que Deus quer que a sua igreja desfrute. Nós, como igreja, precisamos desfrutar dos tesouros escondidos de Deus. E esse desfrutamento, por assim dizer, não se dará no superficial. Enquanto você estiver com as águas somente nos tornozelos, você não vai desfrutar
daquilo que Deus tem projetado para a tua vida. E essa foi uma das coisas que Deus mostrou para Ezequiel. E outra coisa que Deus falou para Ezequiel foi quando Ezequiel pegou, o homem cordel de medir pegou Ezequiel e andou umas 1000 côvados. E aí a água já estava onde? Nos seus joelhos. Vamos trazer para o natural? Você quer se mover, mas quando alguém segura os seus joelhos, você tem equilíbrio? Não tem, querido. Porque você quer ir para um lado, mas está travado. O nível da água nos seus joelhos, o Espírito Santo estava mostrando para Ezequiel, você vai parar de se mover no natural e você vai começar a se mover no sobrenatural. Você quer aprender a se mover no sobrenatural? É simples. Primeiro, não se sinta realizado, não se sinta simplesmente, completamente aquecido pela presença da glória de Deus por algo superficial. Anda um pouco mais. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Porque às vezes nós nos permitimos ser escravos do trabalho, escravos da rotina familiar, escravos de desejos carnais e naturais, porque temos medo de ir ao local mais fundo. Porque para que a gente possa sair do superficial, pega que eu vou falar para você, para que você possa sair do superficial, você tem que entender que existe o valor da palavra que já estudamos aqui, chamada renúncia. Para que você possa sair do superficial e ir para um nível acima, que é para os joelhos, você precisa entender o peso de uma outra palavra chamada obediência. Sabe o que nós aprendemos, querido? Que muitos não evoluem no reino espiritual. Não estou falando aqui porque não, o senhor é melhor do que ninguém, nada disso, querido. Tem vários problemas, várias fases, várias coisas assim como você. Mas muitos não evoluem no meio espiritual porque se sentem realizados com a água no seu tornozelo, ou melhor, com a água nos seus joelhos. Porque talvez o seu filho, que tenha 2 anos de idade, como é o caso do nosso, se você levá-lo a uma piscina ou uma praia, a sua água, você vai estar com a água batendo no seu tornozelo. Mas quanto mais velha a criança, daqui a pouco você vai estar no nível onde a água vai estar nos seus joelhos. Só que dependendo do tipo do mar, você vai querer ficar com a água nos seus joelhos. Porque você vai começar a ver o quê? Um mar revolto. Ah, não, para lá eu não vou. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, meus pais, eles iam, não sei se é da época, se ainda existe hoje isso, meus pais nos levavam na praia e a gente levava uma garrafa de Big Coke, né? Ainda se fala Big Coke, né? Isso. O senhor riu, pastor Márcio? Ô, pastor Márcio, Big Coke. E tinha aqueles bichinhos na areia, né? Isso! Pegou essa época também, Amanda? Que você colocava dentro da Big Coke, você levava para casa, cozinhava e comia. É gostoso, querido. Levava, e tá vendo? Levava. Então vocês são de uma época mais nova. Então eu quero, obrigado, Diaconisa. Então eu quero que você entenda que naquela época, eu chegava assim na Praia da Barra, via aquelas ondas. Meu pai sempre gostou de nadar, sempre. E batia aquelas ondas, e meu pai, vem. O máximo que eu ia é quando a água estava nos meus. Por quê? Ah, pastor, porque o senhor tinha medo, o senhor não sabia nadar? Também, mas o principal é porque ali eu me sentia o quê? Seguro. Enquanto, pastor Márcio, a água está no meu tornozelo, eu estou legal. Enquanto a água está no meu joelho, está tudo bem, eu estou tranquilo. Agora, quando chega na cintura, eu já começo a ficar... a água está gelada, hein? A água está gelada. Uma vez eu estive na casa da diaconisa Leila, eu vi que o Diogo gosta de surfar, né? Aí tinha as fotos. Quem surfa vai em água rasa assim, né, Diogo? Não, né? Mas tu surfa na rasa ou tu vai na funda? Mas na funda, mas tem que ser muito crente, cabra macho, para ir no fundo, né?
Porque quando você chega com água na tua cintura, biblicamente falando, a água já estava... O homem com cordel de medir chegou para Ezequiel e falou o quê? Primeiro nível, superficial. O segundo nível, o joelho. Aí chegou no terceiro nível, pastor Jorge. Ó, vamos embora. O nível da cintura. Mas qual é o nível da cintura no reino espiritual? Eu estou falando do nível da unção. Porque para muitos a cintura é aqui. Uma vez eu falei, com todo carinho e respeito ao meu sogro, né? A igreja riu quando eu falei que eu vi uma foto dele, quando ele conheceu a minha sogra andando de bicicleta lá em Bangu, o Realengo. Padre Miguel, Jesus! Glória a Deus, né? Com aquela pecinha andando de bicicleta, ele usava a calça, não é na cintura, era aqui, queridos, aqui. Botava a calça aqui. Aí eu falava assim, não era moda, não, mas a calça aqui para muitos era a cintura. Assim como para muitos a cintura é aqui, para outros a cintura é aqui. Tem gente que vai à praia e fala assim, não, pastor, a água está na cintura. A água está aqui, ó. Está na cintura. Então, quando eu falo de cintura, eu estou falando do nível onde a pessoa se sente o quê? Confortável. Então, na unção, você está confortável. Num ambiente como esse, numa atmosfera como essa, você está confortável. Sabe, se aparecer... Não, pastor, vou repreender o diabo em nome de Jesus. Está todo mundo contigo, tu está repreendendo o capeta, faz em nome de Jesus. Mas quando tiver você sozinho? Quando fechar a porta do quarto, e só for você e Deus e a sua família, da sua casa. Quando a guerra começar, aí eu preciso que você entenda que o nível da cintura é o nível da unção. Mas fala para o seu irmão, tem algo mais. Fala para ele, tem algo mais. Por quê, pastores? O nível da unção, os meus pés ainda estão aonde? Na terra. Sabe, querido, Saquarema, desde Saquarema, uma vez eu estive lá, muitos anos atrás. Aí falava assim, não, pode vir, pode vir. Aonde? Eu só ia enquanto os meus pés sentiam o quê? A terra. Querido, enquanto meu pé está sentindo terra, ninguém me segura. Ninguém me segura. Tá legal para mim ali, a água já estava aqui, ó. Mas estou sentindo, vem mais um pouquinho. Eu falei, não, estou legal aqui. Porque eu dei uns passos e senti um negócio diferente. Cadê? Voltei. Por quê? Eu estou numa situação onde eu sinto a terra e estou O nível da unção, para muitos, às vezes, você acaba entrando num estado de conforto, e isso é perigoso. Por quê? Porque você acaba adorando a Deus em cima da unção do pastor, em cima da unção do diácono, em cima da unção da irmã que está do seu lado, mas e a unção que está sobre a tua vida? Às vezes Deus não vai te dar uma rasteira, mas Deus vai tirar o teu chão. Para ver se você está conectado com Ele até que Ele venha. E às vezes Deus tira o nosso chão, não é para que nós possamos morrer afogados, é para que nós possamos ir mais fundo nele. Porque quando, você podia falar assim, mas pastor, quando a água estava na cintura, já bastava. Humanamente falando já. Mas existem experiências que vão além do que o profeta vive. Experiências que vão além do que pastores vivem. Experiências do que vão além do que o movimento relata, expressa. Imagine, irmã Rosane, você no alto da sua dependência de Deus, olhar para o sol e falar, para sol, para lua. Isso daí, quem está no primeiro nível, não tem. Quantos homens na Bíblia mandaram o sol parar, a lua parar, e quantos pararam? Você acha que qual era o nível de relacionamento que Josué tinha com Deus? Era um nível superficial? Era um nível nos joelhos? Era um nível na cintura? Se fosse, Deus não teria falado para Ezequiel, esforça-te. Perca o medo. Perca o medo. Moisés morreu, mas eu sou com você. E Josué entrou num nível. Qual é o nível que nós estamos hoje com Deus?
O nível que a gente ainda precisa pedir ajuda para ouvir o direcionamento de Deus. Ou um nível que você possa dizer, Deus falou comigo. Eu ouvi Deus. Eu tive uma experiência com Deus. E para que você possa ter entender esses níveis, não é culto de domingo que vai te ajudar. Não é a escola bíblica dominical que vai te levar a esses níveis. Precisa ter o quê? Busca, entrega. Precisa ter vida no altar com Deus. Está todo mundo comigo aqui hoje, amém? E aí quando chega no outro nível, queridos, aí é um estágio totalmente extraordinário. E é isso que me fascina nessa passagem. Eu estou bem resumindo para os irmãos que hoje nós vamos acabar o culto cedo devido a tudo que está ocorrendo aí hoje na nossa nação. Mas eu quero que você entenda que quando chegou no quarto nível, no quarto estágio, eu poderia assim dizer, chegou um momento que ele não podia mais andar, ele tinha que fazer o quê? Nadar. Chegou um momento em que ele precisava ficar totalmente submerso. Mas, pastor, eu já tenho unção. Só que unção é um nível. A glória de Deus é um nível muito maior. A unção é uma bênção. Mas a glória de Deus é incomparável. Então eu preciso que você entenda que se a água está na tua cintura, independente daquilo que você chama de cintura, é unção, mas tem mais de Deus para a tua vida. E esse mais de Deus para a tua vida, o teu conhecimento natural não vai te dar. A experiência de trabalho, de vida não vai te dar. O coleguinha não vai te dar. O tempo que você está sentado no banco não vai te dar. O que vai te dar a glória de Deus, o que é? É a entrega, é a busca. É você abrir mão do medo, porque a palavra vai dizer o verdadeiro amor lança fora todo. Sabe qual é o maior medo do crente? Pisar aonde não tem chão. O maior medo do crente é pisar aonde não tem chão. Porque enquanto eu estou pisando aqui, ó, eu tenho o controle. Agora, quando eu piso aqui, cadê o meu controle? E o que Deus está querendo fazer conosco nesse tempo até que Ele venha? Tirar o nosso controle natural e deixar que Ele controle a nossa vida. Então, quando Ezequiel chegou no quarto nível, por isso que Ezequiel vai falar, agora não dá, só ainda o que é nado. Eu não sei, pastor, mas eu não sei nadar, eu nunca fiz natação. Querido, no Rio de Deus, eu vou te dar uma garantia, ninguém morre afogado. No Rio de Deus, quando você mergulha, é uma nova vida, é uma nova mentalidade. E aí, pastor, por que muita gente está na igreja, mas não tem uma nova vida, não tem uma nova mentalidade, não tem um novo caminhar, não tem uma nova vivência? Por quê? Porque essas pessoas estão simplesmente ainda no superficial. É impossível você mergulhar no rio de Deus e permanecer da mesma forma que antes. E aí, o que eu vou falar para você? O que falta na nossa família não é culto. O que falta nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, no nosso marido, na nossa esposa, não é a Bíblia. O que falta é o quê? É falta de quê? De entrega à presença, à glória de Deus, reconhecer Deus como dono da tua vida. Por que o homem com cordel de medir fez? Trouxe e mostrou para Ezequiel, tu tem que mergulhar, filhão. Vai chegar uma hora da tua vida que você vai parar de depender. Vem cá, amor, rapidinho. Até aqui, se eu gosto dela. Até aqui você está andando com ela. Até aqui você está tendo experiência com ela. Até aqui ela está contigo, mas vai chegar um momento que você vai ter que ter a sua experiência própria. Você vai ter que caminhar sozinho. Você vai ter que me ouvir sozinho. Porque vai chegar um momento que eu vou revelar coisas a você que eu não vou revelar a ela. E vai chegar um momento que eu vou abrir coisas para você que eu não vou abrir para ela. Pastor, por que isso vai acontecer? Porque Deus ele tem a multiforme graça dele de trabalhar. Está todo mundo comigo aqui? Diga amém. Aí eu quero que você entenda que esse nível de glória que Ezequiel alcançou, passou por um processo chamado obediência.
Porque em todo momento, mesmo se Ezequiel tivesse medo, ele nunca titubeou com o homem com cordel de medir. Ele nunca quis negociar. Sabe, hoje eu estava conversando com meu filho, Miguel. Falei para ele assim, olha, vou falar para você. E eu vou falar uma vez só. Se você me fizer repetir, você vai apanhar. Aí eu falei, passou nem 2 segundos, querido. Ele me fez, eu bati no braço dele. Ah, pai, já falei. Eu só falei com você uma vez. E se você me fizer repetir de novo, você vai apanhar de novo. Sabe o que acontece, querido? Mas seja criança, a Bíblia nos manda usar a vara. A gente tem que educar os nossos filhos. E aí, o que eu aprendo com isso? Que a obediência nos leva a acessar lugares que pessoas que estão há mais tempo do que nós na igreja ainda não acessaram. Todo momento, Ezequiel podia ter medo, Ezequiel podia estar receoso, mas Ezequiel não titubeou. Vem, ele ia. Caminha, ele caminhava. Pula, ele pulava. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a obediência não é só um ato natural. A obediência é algo que Deus requer da obra da sua criação. Porque se nós que somos pais biológicos ficamos chateados quando o nosso filho não nos obedece, e quando o filho já tem conhecimento e entendimento, que dirá o Pai eterno? Como o coração dele fica quando nós não obedecemos por não reconhecermos o amor dele para conosco? Ah, pastor, eu reconheço o amor de Deus para comigo, então por que nós não obedecemos? Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava ouvindo um culto de uma mulher de Deus que ela falou algo que é interessante. Ela falou assim, ninguém come salada porque gosta. Ninguém acorda de manhã e vai falar assim, poxa, eu vou comer churrasco de salada. Vou comer só quiabo. Vou comer só agrião. Tem que ter sempre aquela carninha, né? Tem que ter sempre... Mas por que as pessoas comem a salada? Porque sabe que a salada é necessário para o quê? Para o nosso organismo. Além de colesterol, né, que vai regular, existem outras particularidades que ajudam para que nós possamos ter uma vida com saúde nesse mundo. Amém? Está todo mundo entendendo? Amém? Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que se eu não como salada porque eu não amo, mas eu como porque é necessário, por que eu não leio a Bíblia? Eu não leio a Bíblia por quê? Porque eu não gosto ou porque eu não entendo que ler a Bíblia é necessário? Ah, pastor, eu me canso, eu não tenho ânimo para ler a Bíblia. A pior coisa que tem é quando uma ovelha chega ao pastor e fala que não tem ânimo para ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a ovelha que fala que não tem ânimo para ler a Bíblia é porque ela está notoriamente no superficial, a água ainda está no seu tornozelo. Porque como você não pode ter vontade de ler a história daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te livra, daquele que te guarda, daquele que te dá o oxigênio, daquele que mantém você e a tua família de pé. Então nós precisamos entender que a obediência, não é quando fala assim, não, porque eu estou na época da lei, da graça. Não, querido, obediência não você não tem que obedecer cegamente, não é isso não. Obediência, querido, é questão de respeito, é questão de honra. Porque eu obedeço, por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo a Deus. Porque todas as vezes que eu não obedeço, eu estou declarando para o mundo que eu não o estou honrando, que eu não o amo o suficiente, que eu não preciso daquela salada, daquele alimento para poder viver. Todo mundo entendeu, querido? Então, quando eu caminho por essa jornada, por esse trajeto, eu estou indo numa palavra chamada o quê? Ingratidão. E sabe o que a ingratidão gera? A ingratidão gera no nosso coração a desvalorização do sangue de Cristo. A pior doença da alma é a ingratidão. Porque nós priorizamos todas as coisas, menos a Ele. Mas quando eu sou grato, eu entendo quando Ele diz, buscai primeiro o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Pastor, quando eu vou... Mas eu tento, eu não consigo entender isso. Lindão, lindona, vocês só irão, nós, como igreja, como família, só iremos entender isso quando as águas não estiverem mais nos nossos tornozelos, quando as águas não estiverem mais nos nossos joelhos, quando as águas não estiverem mais na nossa cintura, quando mergulharmos em Deus, nós entenderemos que o não de Deus é bênção, nós entenderemos que a porta se fecha para que o nome dele seja glorificado, entenderemos que Ele que faz a ferida e Ele mesmo a cura. Eu vou entender que a árvore cortada ao cheiro das águas, ela vai brotar, eu vou entender tudo isso, por quê? Porque eu mergulhei nele. E todos que mergulham no rio de Deus, é impossível permanecer da mesma forma. Amém, queridos? E aí, para a gente poder finalizar, estou aqui no 4º nível. Ezequiel mergulhou naquele rio. Só que o que aconteceu quando ele mergulhou? Ele mergulhou e saiu do outro lado, na margem. E aí eu entendo, guarda o que eu vou falar para você. Isso tudo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo esse tempo, isso tudo vai passar. Vai passar. Pastor, mas eu estou vivendo dificuldade, eu estou vivendo miséria, pastor, eu estou vivendo maus tratos, eu estou vivendo depressão, estou vivendo sofrimento. Isso tudo vai passar. Vai passar. Porque o que o homem com cordel de medir mostrou para ele? Que quando ele mergulhou, ele saiu na margem do rio. Quando ele saiu na margem do rio, o que Ezequiel se depara? Com um novo templo. Ezequiel se depara com o quê? Com uma nova estação, um novo cenário. Eu estou falando de um cenário de humilhação. Talvez você esteja aqui, está vendo um cenário de humilhação, um cenário de dúvida, um cenário de incertezas, um cenário de derrotas e sofrimentos, mas não adianta você fazer X, Y, Z, se isso não vai mudar o cenário da tua vida. O que vai mudar o cenário da tua vida é você mergulhar, é você sair do superficial e entrar de cabeça a tal ponto de você ser submerso, de você mergulhar, porque quando você mergulhar em Deus e quando você sair, você vai ver que, dependendo da sua versão, vai falar que do outro lado havia o Mar Morto. Não sei se você já ouviu falar do Mar Morto. Devido à quantidade de sal, tá? Em Israel, devido à quantidade de sal, nenhum animal sobrevive. Porque é muito o quê? Salgado. Só que a palavra de Deus no livro de Ezequiel, se você pegar a nova versão transformadora, que fala sobre Mar Morto, nesse mesmo capítulo, vai dizer que quando Ezequiel saiu, ele olhou à margem, ele viu as árvores, e ele viu um novo cenário, ele viu uma nova estação. A palavra vai dizer que tudo, que o rio fluía no Mar Morto, ou no Mar Salgado, e todos os animais, os peixes, os animais que bebiam daquela água, eles estavam o quê? Vivos. Aí você vai falar assim, pastor, mas isso é loucura. Porque hoje, quando eu vou para a história, quando eu vou no profundo, quanto mais eu estudo, eu vejo que é impossível ter vida no Mar Morto. É impossível ter vida no Mar Morto. Para nós. Mas para Deus, é impossível para você sair dessa situação. É impossível para você ver o quadro modificado. É impossível para você ser curado. É impossível para você prosperar. É impossível a coisa mudar do dia para a noite. Não, pastor. Eu sei que é possível, mas eu não sei como Deus vai fazer. Está errado, querido. Quando você mergulha a tal ponto que você fica submerso, você sai, você entende que o nosso Deus é especialista no impossível. Que para Deus ele não precisa de matéria-prima, ele não precisa de autorização de A, de B, de C, que se Deus falar assim, o mar está morto, então esse mar vira vida, o mar vira vida. Isso tudo aconteceu depois que Ezequiel chegou na margem. Ou seja, não adianta fugirmos de processos, porque por mais que nós tentamos fugir do processo, a gente só vai querer pular a etapa. Para a gente fechar, sabe uma palavra que o pastor Manuel sempre falava, acredito que ele ainda fale? Deus nos faz o quê? Deus nos faz o quê, pastor Jorge? Fala mais alto, por favor, pastor, sua voz é bonita. Deus nos faz o quê? Conhecidos. Uma história, pastor Jorge gosta muito. Tá ligado ele, tá ligado. Diaconisa, pastor Jorge gosta muito dessa história. A pessoa, quando ela está submersa,
ela não precisa de QI, quem indica. Porque José, Gênesis 40, José ele estava vivendo um cenário de humilhação, correto, pastor? Um cenário de vergonha. Um cenário que as pessoas questionavam a posição, a visão que ele tinha. José, que foi vendido pelos irmãos, traído. A palavra de Deus vai dizer que quando José ele estava preso, tinham 2 homens, um padeiro e um copeiro. E os 2 tiveram sonhos. E aí foram até José. E José falou assim: copeiro, o rei vai te chamar de novo. Você vai ter uma segunda chance. Padeiro, tu vai morrer. Acabou. José falou isso, entregou a revelação do sonho para os 2. Mas para os 2, José fez o mesmo pedido. Fala para o seu irmão, para os 2, José fez o mesmo pedido. O pedido foi: quando você estiver de frente para Faraó, fala de mim para ele. Lembra de mim quando estiver de frente para Faraó. E aí foram chamados o padeiro e o copeiro. Os 2 estavam de frente para Faraó. Os 2. Um morreu e o outro viveu. Os 2 lembraram de José? Aí você vai falar assim: por que os 2 não lembraram de José, pastor? Por que, igreja, que os 2 não lembraram de José? Lendo essa passagem de Ezequiel, Deus começou a me dar clareza de entendimento que eu quero compartilhar com você. Tem o tempo certo, tem a hora certa para a bênção chegar. Tem o tempo certo, tem a hora certa para a honra chegar. Não adianta você pedir ajuda. Não adianta você, eu vou no tal lugar, eu vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não adianta você querer se mover como o teu coração quiser, porque você não vai acelerar aquilo que já tem dia e hora para acontecer. Porque simplesmente tudo aquilo que José falou para o padeiro e para o copeiro aconteceu. Mas nenhum deles lembrou de José. Sabe por quê? Porque Deus tirou. Deus tirou da mente do padeiro e do copeiro a imagem, a lembrança, o nome de José. Deus tirou, Deus apagou. Mas pastor, por que Deus fez isso? Porque você que está no superficial, você não vai chegar em águas profundas, se antes a água não estiver no teu joelho. Tu está achando que é só chegar na prancha e mergulhar e tá bom? Porque se fosse assim, o homem com cordel de medir já pegava Ezequiel e já jogava logo aonde? Mergulha aí. Mas nós não podemos fugir dos processos. José não podia fugir dos processos. Mas, pastor, José era inocente. Eu volto a dizer, José não podia fugir dos processos. Mas, pastor, José, servo fiel a Deus, ele fugiu da mulher de Potifar, o cabra macho. José estava ali. José, não se pode fugir dos processos de Deus na tua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você não fez, não importa a tua posição hierárquica, não importa como está a tua mente, como está a tua vida. Eu vou falar para você, não se pode fugir dos processos de Deus. Pastor, como é que mas eu não estou aguentando? Você não está aguentando porque você ainda está com a água no teu tornozelo. Por pior que seja o processo, se você estiver mergulhado em Deus, essa palavra, essas frases de murmuração nunca sairão da tua boca. E se está saindo da tua boca, o que te falta é vida com Deus. É vida, é falta de vida com Deus. Não é falta de culto, não é falta de Bíblia, é falta de entrega. É falta de reconhecer que Deus não perdeu o controle de nada. Eu estou preso, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo maltratado, estão fazendo chacota do meu nome, mas Deus não perdeu o controle de nada. E aí José, um jovem sonhador para muitos, ele estava mergulhado em Deus. E naquela época o Espírito Santo só pairava. Que loucura, né, querido? O Espírito Santo só pairava, ainda não habitava. Mas José tinha uma conexão com Deus que era para lá de Velox, que era para lá de Oi, para lá de Tim, para lá de Vivo. Era violenta a conexão que José tinha com Deus. Naquela época não tinha campanha.
Naquela época não tinha, pastor Márcio. Vivendo rebote, chamados para vencer, minutos com Deus. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época era José e Deus. Lembra quando eu falei que vai ter experiência que você vai ter que viver sozinho com Deus? E aí José foi lembrado ou não foi lembrado? Foi lembrado ou não foi lembrado? Pastor Jorge, os pastores são bons de matemática? Faz uma conta rápida para mim, por favor. 365, de acordo com o nosso calendário. 365 vezes 2. A igreja está esperando, eu também. Pastor Márcio já foi no celular. Vai, pastor Márcio, a gente entende. 365 vezes 2. Pastor Márcio me vergonha não, pastor. Vai, pastor. Pastor Márcio falou 730. Então vamos lá, de acordo com o nosso calendário, fala para o seu irmão, 730. Agora você fala para ele, foram 730 dias que José teve que esperar para ser lembrado. Pastor, 730 dias sendo humilhado. Na prisão, pastor Jorge. Um homem de Deus, pastor Jorge. 730 dias. Sendo motivo de chacota para uns. E ele ainda ajudava lá, né? Ainda ajudava lá na prisão. 730 dias, Josivaldo, comendo uma comida diferente. Com aquela roupa. Sem poder tomar aquele banhozinho morninho, com aquele sabonete Febo, Dove. Oh, Jesus, aleluia. Sem poder usar o desodorante Rexona, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos cientistas que está abençoando. 730 dias dormindo num travesseiro de pedra. Se você tem aquele travesseiro da NASA, gostosinho, você vai embora, né? 730 dias. E aí eu olhei para isso, que foram 2 anos inteiros, estou falando de acordo com o nosso calendário, tá, querido? Aí eu olho para isso e eu fico imaginando, José, sabe, pastor Jorge, eu gosto bastante de José, ele não perdeu a fé. 730 dias sendo humilhado, mas a fé de José só aumentava. A fé de José, Mira, só fortalecia. A fé de José, Dudu, só construía nele já o quê? Um cenário de glória. E aí você vai falar assim, mas pastor, por que Deus deixou esperar 730 dias, de acordo com o nosso calendário, para que José fosse lembrado? Vou falar para você o porquê. Porque quando a bênção vem, sabe quando a palavra do Senhor vai falar que no lugar da vergonha, ele vai dar dupla honra? Quantos já leram essa passagem? Sabe o que significa? Significa que a honra de Deus virá, mas quando a honra de Deus ela não vem por metade, ela vem por completa. E às vezes, para que a honra de Deus seja completa da nossa vida, nós precisamos estar completos nele. Vou melhorar para você. Se José fosse lembrado naquela época, ele poderia voltar como um mero copeiro também, ajudador do copeiro. Mas José ele foi lembrado no tempo certo. Porque ele tinha uma promessa na vida dele. E quando José foi lembrado, ele não foi lembrado como um mero presidiário, como um mero, um mero sujo, um mero enganador. José ele foi lembrado como um homem que revelava sonhos. E Deus tirou José do lugar de vergonha e colocou José no lugar de honra. Depois de Faraó, o maior homem do Egito foi José. E aí eu vou falar para você, diaconisa Angélica, será que se José, olha isso, hein? Será que se José tivesse sido lembrado antes dos 2 anos, pelo copeiro, diante de Faraó, será que ele teria o encontro com os seus irmãos? Será que ele seria bênção para ter aquela mesa de reconciliação com a sua família? Será, diácono Manuel, que se José tivesse sido lembrado lá naquele tempo, onde ele pediu, por favor, lembra de mim, faz menção no meu nome, será que ele tivesse sido lembrado?
Será que até hoje se falaria-se de José na Bíblia? Por ter chegado ao ponto que ele chegou? Eu quero falar para você, sabe por que isso aconteceu com José? Porque José ele estava submerso. José ele tinha mergulhado em Deus. As provas, o cenário adverso não pode impedir que você mergulhe no sobrenatural de Deus. As dores não podem nos impedir de ir mais fundo em Deus. E eu quero falar para as mentes brilhantes aqui. Às vezes Deus permite dores para nos levar mais fundo nele. Às vezes Deus permite perdas para nos levar mais fundo nele. Às vezes Deus nos tira ao chão para que nós possamos a depender totalmente dele. Pastor, eu já sou dependente de Deus. Será que é? Porque se você for, a função é tua de levar você e toda a sua casa. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E aí, querido, para chegar nesse nível, para chegar nesse patamar, o dízimo não vai te levar para esse patamar. A oferta não vai te levar para esse patamar. Mas a entrega, a rendição, a obediência, o comprometimento, eles vão te colocar num nível aonde você vai olhar para aquela situação e você vai dizer assim, olha, Deus está comigo. A pastora falou no início, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Só entende essa palavra, querido, aquele que está submerso. Aquele que está com o nível do seu tornozelo não entende essa palavra, não. Porque quando você entende essa palavra, aí eu já fecho aqui, quando você entende essa palavra, você também entende Salmo 23. Porque aquele que não está totalmente submerso, está só nos primeiros versículos. Salmo 23 vai dizer o quê? O Senhor é o meu e nada me... Quem não está submerso, pastor Jorge, guarda só esses versículos. Quem não está submerso, não está no preparo uma mesa perante mim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque aquela pessoa que não está submerso, quer só o Senhor meu pastor e nada me faltará. A pessoa que não está submersa, como diz a minha sogra, aleluia, só quer as benécias. Mas se esquece que não se pode fugir dos processos. Meu convite para minha família e para a sua família nessa noite é para que nós possamos ir mais fundos em Deus. Porque ainda que o cenário esteja totalmente desfavorável, ainda que nós estejamos perdendo o sono, aquele que está submerso em Deus tem paz no coração. Pastor, por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que mesmo a árvore sendo cortada, ainda assim, ela vai voltar a dar fruto. Pastor, a árvore foi... Fica quietinho. Você não entende. A árvore pode ter sido cortada, mas eu não dependo de quem cortou, de quem está me regando para crescer. Eu dependo daquele que eu estou fundamentado, daquele que eu estou firmado. E a palavra de Deus vai dizer que ao cheiro das águas brotará. E tem essa palavra que eu gosto muito. Abre a tua Bíblia aí, querido. Jó capítulo 14. Jó capítulo 14. Isso, Jó. Velho Testamento, querido. Jó capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo encontrou, amém, querido? Amém. A partir do verso 7. Olha o que diz a palavra. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar, a dar ramos como uma planta nova. Me prova que a água tem cheiro. Componente da água, H2O. A água tem cheiro aonde? Não tem.
Mas a minha Bíblia diz, a sua também, que é o cheiro das águas. Que água é essa aqui, querido? Cristo. É o cheiro de Cristo, é a água que vem do trono de Deus, que quando passar pela nossa vida, vai fazer o velho ficar novo, vai fazer o que está quebrado ser restaurado, vai fazer quem está caído ser erguido. Se você quer essa palavra para você, toma posse, porque dá tempo para isso acontecer na tua vida. O ano não acabou e Deus ele continua de pé, Ele está trabalhando em favor da igreja, então dá tempo sim da gente sair do superficial, dá tempo sim para ir em águas profundas, e dá tempo sim da árvore ser restaurada, da casa ser restaurada, da saúde ser restaurada, da igreja ser restaurada, porque o dono da igreja é Cristo e a água que nós precisamos vem dele. Então feche os seus olhos aí, querido, até que ele venha. A nossa oração é: Senhor, me permita ir fundo na tua presença. Eu quero ler a Bíblia não por uma obrigação, mas por amor. Eu quero vir ao culto não para bater um ponto, mas por amor. Eu quero vir à igreja para honrar a Ti. Eu quero parar de colocar o emprego em primeiro lugar. Eu quero parar de colocar minha família em primeiro lugar. Eu quero parar de colocar a minha filha, o meu filho, meu marido em primeiro lugar. E eu quero começar a colocar em primeiro lugar a tua casa, o teu compromisso, o serviço. Eu quero parar de colocar os desejos naturais em primeiro lugar. Eu quero parar de colocar os desejos do meu coração em primeiro lugar. E eu quero colocar em primeiro lugar o teu reino, Deus. Eu quero ir no nível mais alto. Eu quero ir mais fundo, eu quero sair do superficial, eu quero ter revelação, eu quero ter visão, eu quero ter experiência contigo, eu quero não ter somente arrepios, eu quero sentir a presença da glória de Deus na minha vida, Pai. Eu quero ter esse privilégio, Senhor, que Pedro teve. Olha para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas olha para mim, porque o que eu tenho, isso eu te dou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e sejam tocadas, curadas, restauradas. Eu não quero que as pessoas olhem para mim como um objeto de desejo. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com o desejo de possuir o meu corpo, de possuir a minha mente, de possuir a minha vida, mas eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus na minha vida, vejam Deus no meu falar, vejam Deus no meu vestir. Eu quero, Pai. Eu não quero mais ser comparado com uma prostituta. Eu não quero ser comparado com um garoto de programa. Eu não quero ser comparado com mais um no meio da multidão. Eu quero ouvir: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai um profeta, uma profetisa do Senhor. Eu quero isso na minha vida, Deus. Eu preciso disso para mim, Pai. Me concede esse privilégio, Senhor, de te ouvir, me dá sensibilidade de ouvir o que tu queres, porque eu vou dizer que não foi o acaso, foi Deus que falou comigo. Eu preciso, porque quando eu tiver essa experiência eu vou ter governo, quando eu tiver essa experiência eu vou ter autoridade, e com governo e autoridade, a palavra de Deus, ela rompe barreiras dentro de casa, Pai. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso disso no meu casamento. Eu preciso disso na criação dos meus filhos. Eu preciso disso na tratativa em família com a minha parentela. Eu preciso, Pai. Eu preciso, Deus, eu preciso. Querido, se você quer esse nível para a tua vida, se você quer esse nível de experiência com Deus, que o pastor Jorge e o pastor Márcio estarão orando, você vai pedir: Deus, me ajuda a ir mais fundo. Aquilo que está impedindo você de ir mais fundo, apresenta diante de Deus. Aquilo que está impedindo você de se lançar no sobrenatural, apresenta agora diante de Deus. Porque se você está sendo abençoado até agora e você ainda está no superficial, quando você for mais fundo, você vai viver coisas inigualáveis. Em nome de Jesus, oremos. Deus amado e poderoso, Pai Santo, nesta hora clamamos a Ti para que Tu venha nos socorrer, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ir cada vez mais fundo, Senhor, naquilo que Tu queres para a nossa vida. Devemos mergulhar, Senhor, no rio de águas vivas que é a Tua palavra. Devemos, Senhor, nadar, Pai Santo, nas águas que Tu põe para cada um de nós, Senhor. Essas águas são os milagres que Tu tem para nossas vidas.
Senhor, aumente o nosso comprometimento contigo, comprometimento com a sua obra. Seja conosco, Senhor, para que nós possamos priorizar a Ti, Senhor, e não as nossas vontades, não os nossos desejos, e sim aquilo que Tu queres para a nossa vida. Pois Tu, Senhor, é soberano nas decisões sobre nós. Após nós aceitarmos a Ti como o único, suficiente Salvador, o nosso livre-arbítrio acaba. Passamos apenas a fazer aquilo que Tu queres para nós, Senhor. Por isso, nesta hora, Pai, tire de nós todo o temor, Senhor, para que possamos sempre ir mais fundo, Senhor. Cada vez mais, Senhor, no mar dos milagres que Tu tem para cada um de nós, nas águas profundas, Senhor, que Tu põe na nossa vida para que possamos nadar e passar por ela. Para que possamos chegar na outra margem, que significa uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida diante de Ti, Pai. Seja conosco, Senhor. Tire todo o desânimo, toda a acomodação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em concordância com a oração do Teu Filho, essa é uma noite de decisão, Senhor. Uma noite que temos uma única decisão: obedecer. E obedecer é se lançar nessas águas postas pelo Teu trono diante de nós. É mergulharmos profundo, Senhor. É largarmos toda a nossa zona de conforto e experimentarmos do sobrenatural. Há coisas novas, Senhor, acontecendo. Há coisas novas que ainda precisam acontecer e que só vão acontecer se houver um desprendimento, se houver, Senhor, a atitude da nossa parte em dar esse passo a águas mais profundas, aos locais onde a gente não consegue colocar a planta dos nossos pés nos solos e ficamos apenas sendo sustentados pelas Tuas mãos. A nossa segurança, Senhor, não está em tocar a planta dos pés no solo. A nossa segurança é sentir as Tuas mãos nos apoiando, nos sustentando e nos conduzindo. Senhor, nessa noite entregamos absolutamente tudo em Tuas mãos diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, tome seu assento, guarda essa palavra que, a partir de hoje, que nós, eu, você, a nossa família, como família bendita do Senhor, possamos a nos lançar no sobrenatural de Deus em todas as áreas. Na área espiritual, na área financeira, área matrimonial, sabe? Porque às vezes a nossa primeira reação é querer resolver certos problemas da nossa vida com a força do nosso braço. Mas quem vai resolver toda e qualquer situação é Deus, porque o braço de Deus é forte. O braço de Deus é forte, mas nós só iremos entender isso quando nos lançarmos totalmente no sobrenatural. Então pega essa palavra, até que o Senhor venha, esteja submerso. E se você vê que o seu cônjuge, ou que o seu filho, ou que os seus parentes têm dificuldade de se lançar no sobrenatural, não critique, não murmure. Apenas você vai fazer a seguinte oração: Deus, assim como eu me lancei no sobrenatural, ajuda o meu cônjuge, meu filho, os meus netos a também se lançarem no sobrenatural. Porque assim como você ouve a Deus, Ele também vai ouvir, ela também vai ouvir. Assim como Deus falar com você, Ele vai poder dizer: verdadeiramente Deus falou comigo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amados, antes de terminarmos, dízimo e oferta são culto a Deus. Eu vou passar a palavra para o pastor Jorge, mas antes eu vou dar um aviso para os irmãos. Quarta-feira é feriado. Alguém que trabalha quarta-feira? Glória a Deus, ninguém trabalha. Isso. Então o Josival está de férias, né? Aleluia. Amados, quarta-feira é feriado. Pastor Márcio vai trabalhar quarta-feira, feriado? É o único que está com desculpa, hein?
Mas a esposa vai trabalhar quarta-feira, que é feriado, não, né? Olha aí, ó. Então tá todo mundo 100% convocado. Você que está online também está 100% convocado. Quarta-feira, o nosso projeto é ir para Godofredo Viana, que será a nossa mesa de comunhão, que será um festival de quitutes. Enquanto que eu falar para você, querido, tudo aquilo que o pastor, estava conversando com a diaconisa Sandra ontem, aquilo que nós falamos no culto de domingo, é para ser feito. Aquilo que nós falamos no culto de domingo é para ser realizado. Às vezes nós falamos e não é feito, por quê? Porque você não está compreendendo a estação que você está vivendo. Tudo aquilo que sai do altar sai com um propósito. Tá? Eu falei domingo passado, vou falar hoje mais uma vez. Quarta-feira, então se você está ouvindo, você multiplique isso. A nossa mesa de comunhão, a princípio, seria lá na Godofredo Viana 500. Ontem, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm ido incansavelmente. Ontem eu cheguei lá na Godofredo, 8h30 da manhã. Já tinha gente, acho que foi a irmã Lenilde com o esposo, já estava tirando o piso do chão, já batendo 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Aí depois o Tiago chegou, o Tiago Souza, aí nós fomos para lá, depois o Gustavo chegou, e aí eu vim para cá, nós viemos encontrar com o pastor Jorge e a Conisa Sandra, estavam preparando um café, né? Eles chegaram aqui cedo também. Quando nós voltamos para lá, já tinha mais gente, tinha a Gladys, tinha a tia Wanda, querido. Quando eu cheguei, a tia Wanda estava de joelho no chão, esfregando o vaso sanitário para limpar os vasos sanitários dos banheiros. A Dani, responsável pelos adolescentes, ela estava descascando a parede para ser amassada. Descascando. As irmãs todas lá, ainda teve Mira, teve a Catinha, as irmãs que puderam ir, e os irmãos que puderam ir, nós entendemos aqueles que não puderam ir. Tá? Mas aqueles que foram motivados pelo Espírito Santo, eu quero agradecer a Deus pela vida, aqueles que têm ido todos esses dias. Agradecer a Deus pelo teu esforço, agradecer a Deus pela tua dedicação. E nós faríamos na quarta-feira, agora, dia 2. Só que os banheiros, a iluminação dos banheiros ainda não ficou pronta, né? E também a questão do... Falta terminar de pintar, lá agora vai dar o final das demãos lá no santuário. E eu vou falar para os irmãos, a nossa mesa de comunhão será aqui. Olha só como é que vai ser a nossa agenda quarta-feira. Quarta-feira, os homens, daqui a pouco o pastor Jorge vai dar a palavra sobre isso, os homens estarão lá desde manhã, agilizando o processo que tem que fazer, e à tarde nós iremos para cá. As irmãs estarão aqui, preparando a mesa de comunhão. Mas o que eu estou falando isso para você? Porque a nossa ida, nós só temos mais essa semana e a outra, depois nós não estaremos mais aqui. E aí eu estou falando para você se preparar, tá, queridos? Já deixando todo mundo avisado, porque depois não chega assim, o pastor não falou. O pastor falou domingo passado, eu até conversei com a diaconisa Sandra, fiquei muito triste mediante algo que aconteceu, porque é falta de honra. Mas o pastor falou domingo passado, eu estou falando esse domingo. Tá? Então, semana que daqui, sem ser essa semana, a outra, nós não estaremos mais aqui. Então, oportunidades como essa, eu acho muito importante você poder aproveitar. Mesa de comunhão. Quarta-feira vai ter um festival de quitutes. O que são quitutes? Quitute você tem uma coxinha, cocrete, empadinha, cachorro-quente, pastelzinho da Cátia Salviano, tem outras coisas, né? Bolo de torta de sardinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bolo de cenoura, aleluia. Então vai ser uma tarde de comunhão. E eu vou falar para você, pastor, eu posso trazer familiares meus que não são evangélicos, ou que são evangélicos, mas são de outra igreja? Pode, mas se você trouxer, então se para a sua casa você ia trazer uma porção de, vamos supor, hipoteticamente falando, de pastel, já que você vai trazer convidado, você traz 2 porções.
Se a sua família for muito grande, você está em 3, 4 porções. Alinha com a diaconisa Sandra, as mulheres já estão passando até uma lista aí, onde cada uma vai trazer. Mas nessa lista que você botou, o que você vai trazer, não coloca só assim, ó, eu vou trazer isso só para mim, mas junto eu vou trazer periquito, papagaio e cachorro. Não, você pode trazer periquito, papagaio, cachorro, a vizinha, todo mundo. Tá? Você pode trazer, porque a igreja é pública, à vontade, vai ter comida e lugar para todo mundo. Mas você também traga o mantimento para esses familiares. Alinha com a diaconisa Sandra. Amém? Ficou claro para os irmãos? Então, quarta-feira, feriado, botar aí 3h30 da tarde, tá bom? 3h30? 3h30 da tarde, tá bom? 3h30 da tarde, quarta-feira, que é feriado. Estou falando para depois não falar, pastor não falou, eu não sabia, eu esqueci. Hã? Os homens, refrigerante, não vou falar bebida não, que crente não bebe, né, querido? Crente é refrigerante, suco, mate, Ice Tea, H2O, bebida alcoólica que a gente não bebe. Então, queridos, os homens, fala com o pastor Jorge, nós temos o quê? As bebidas, o suco, a linha direitinho, tá? Os homens referente a isso. Então, quarta-feira, que horas? Que horas quarta-feira? Aproveita porque essa é a nossa penúltima semana. E semana que vem é a nossa última semana aqui. Então, aproveita esse momento, porque vai ser de grande valia. Eu quero agradecer muito a vida de cada irmão. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Aqui, pastor Jorge, fazer o pedido de oferta. Você já sabe, dia 3 essa semana, nós temos compromisso. Conto com os seus dízimos, com as suas ofertas. Pastor Márcio, pastor Jorge vai dar uma palavra sobre a oferta e também sobre a questão dos homens, né, que a gente também tem que trazer escolha de pavuna, levar as coisas para lá. Amém, querido? Graças e paz novamente, amém? Antes de eu ler a palavra, vou fazer uma convocação. Aqueles irmãos que tiverem carro, estaremos aqui amanhã de manhã, começando a levar as coisas daqui lá para Godofredo. Amanhã de manhã. Aqueles que não tiverem carro, se dirijam para Godofredo, que lá tem coisas para fazer. Amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, o verso 4, fala assim: além disso, ordenou ao povo, morador de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e levitas, que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também trouxeram os dízimos de tudo, trouxeram em abundância. Pulando para o verso 10, fala assim: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. Ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. O que aconteceu aqui? O rei Ezequias, ele começou a governar com 25 anos, e já tinha ideia de como agradar ao Senhor, e pediu que o povo contribuísse para a obra de Deus, não só com as primícias das suas... Está aqui, ó. As primícias, cereal, vinho, azeite do mel, e também o dízimo. São duas coisas diferentes, primícia e dízimo. E o rei Ezequias perguntou ao sacerdote sobre aquele monte de coisa. E ele falou: desde que começou a trazer a casa das suas ofertas, temos comido e nos fartado delas, e a sobra em abundância. Meus irmãos, é isso que nós queremos aqui para a nossa igreja. Nós queremos que os irmãos entendam que isso é bíblico e que isso nos traz coisas em abundância.
Porque tem aqueles que podem muitos que podem pouco. Mas no final, todos trazendo segundo as suas posses em abundância, todo mundo será abençoado. Porque o Senhor não é injusto para ver o esforço de cada um. É isso que nós pedimos, quando nós pedimos lá para o pessoal ir ajudar lá, ajudar aqui. É exatamente isso. E acontece uma coisa engraçada, que nós sabemos aqueles que podem e não vêm. Imagina o senhor que tem onisciência, sabe muito mais sobre essas pessoas do que nós mesmos. Então, cada um vai dar conta de si a Deus. Então, meus amados, vamos nos encaixar nas coisas de Deus. Vamos traçar prioridade nas coisas de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vou orar pelas tuas... Fala, minha mulher. É quarta-feira no feriado, tá, meus queridos? Vem cá, vem cá, vem cá. A graça e a paz, irmãos. É que os 70 anos dele estão pesando mais do que o meu, sabe? É quarta-feira, por quê? Nós precisamos do auxílio dos irmãos que têm carro, que possa colaborar para nos ajudar a levar as coisas. Porque um carreto só, o rapaz nos cobrou quase R$700. E ainda tem coisas da Pavuna para a gente poder trazer lá, né? Então, quer dizer, é 1.000 e pouco só de transporte. Então, você que tem carro, você que vai ter carro, você que tem carro, nós queremos contar com a colaboração. Leva 2, leva 3. Eu já pedi ao Dudu que o carro dele é um carro bom. A gente não pode virar o bebedouro, tem que ir em pé. Então, irmãos, nós estamos lutando, mas nós estamos vencendo. Vocês não têm ideia de... Olha, eu sou grata a Deus pela vida do marido dela. Que bênção. Saiu de lá ontem, era quase 7 horas da noite. Nós ali, as irmãs, todo mundo ali. Então, quem puder colaborar, por favor, ajude. Porque você ajudando a gente, vocês estão colaborando para o reino de Deus. E Deus não é injusto, que Ele vai sempre lembrar do que você fez. E a palavra de Deus vai dizer que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, há retribuição do teu esforço, não pelo pastor, não pela pastora, não por mim, mas por Deus. Deus vai retribuir. Amém, irmão? Então, os irmãos que podem, por favor, falem lá com o pastor Jorge. Amém? E desculpa dele, né? Já está com 70 e já trocou. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Ele ia orar. Vamos orar. Deus amado e poderoso, muito obrigado por este período, Senhor. Nesta hora, Tu sabes aqueles que estão precisando, Senhor, que não podem colaborar, mas sabemos que pela Sua abundância, Senhor, pela Sua fidelidade, sabemos que amanhã ou depois poderão, Senhor. Por isso, nesta hora, clamamos a Ti, Senhor, para que nós possamos ter o espírito de liberalidade. E lhe pedimos também, Senhor, não deixe que o devorador entre em nossas vidas, pois os nossos recursos são consagrados a Ti, Pai Santo. E assim que deve continuar, para que possamos continuar fiéis a Ti e para que possamos estar dizimando e ofertando. Lhe agradecemos pela Sua fidelidade em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos terminando. Que você tenha uma noite abençoada. Após a bênção apostólica, você vai sair do seu lugar, colocar aqui o dízimo no casofilácio, vá para casa em paz, em nome de Jesus, e creia que o Brasil está nas mãos de Deus. Tá? Hoje, e tem cantina hoje? O que nós temos hoje na cantina? Ah, queridos. Quem gosta de pudim, hein, querido? Levanta a sua mão. Ninguém gosta de pudim, não? 1, 2, 3, 4. Vou até parar de contar. Quem fez o pudim hoje foi a pastora. Isso. Você vê que ela cozinha, querida. Ela cozinha. Ela fez um pudim todo. Aí eu provei antes de sair de casa. Botei para gelar lá, tá uma delícia, tá uma delícia.
Então, nós temos o pudim, você pode levar para casa, tem ali na cantina. Não deixe de semear. Temos bolo de banana. Pudim, bolo de banana. Não deixe que é uma benção. Amém? Senhor, despede o teu povo na tua doce presença. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por aqueles que estiveram conectados, Senhor. Que a tua palavra gere vida, gere esperança, Senhor, na nossa semana. Essa semana nós possamos ter uma semana totalmente submersos na tua palavra. Espírito Santo, que possamos, Senhor Jesus, nos mover de acordo com a tua vontade e por intermédio das nossas experiências, possamos nos aproximar mais de ti, dia a dia. Despede teu povo na tua doce presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito recaiam e permaneçam sobre a tua vida e sobre a tua família, de agora e para sempre. A igreja que crê, recebe, aceita essa palavra e mais sua voz diz. Deus te abençoe e vá em paz, querido, em nome de Jesus. Glória a